maninhos, fala maninhas. Vamos começar hoje de Frente com Político com o nosso convidado muito especial, Adam Lopes, que vamos já conhecer esse menino que veio lá da terra do mel para fazer a diferença para Manaus e muito mais, levando o quê? Muitas e muitas coisas para onde, hein, Adam? Boa Vista do Ramos. É com articulações, é com trabalho, é através de emendas e propostas para mudar a cidadania do povo de Boa Vista do Ramos. Fazendo a diferença sempre, né, Ada? Hoje, Ada, nós vamos conversar aqui coisas que vão lembrar você a sua infância e muito mais a sua adolescência e hoje em dia também. A prática que você tem, né, como político, como ativista, como atleta, como pai, como ser humano. É isso aí, é o Vem Com Nós. O Vem Com Nós é um programa especial para toda a família amazonense. Eu faço já esse convite para todas as maninhas e maninhos a participarem. Que nós temos essa primeira pauta, que é o de Frente com Político. A segunda pauta, diversidade e inclusão. E a terceira pauta é o Fala com Yantã e o Fala Curumim, que é com os jovens do JMDB. Então, vamos lá. Adam, primeiramente, fale o seu nome para a gente. Oi, Tatá. Quero te agradecer a toda a nossa produção aqui do Furacão de Notícia, do podcast Vem Com Nós. Para mim é um prazer estar aqui, podendo contribuir, falar um pouco, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente vem desempenhando ao longo do tempo e compartilhar um pouco da nossa vida. Meu nome é Adam Diego Lopes da Silva. Não sei se você já sabia que tinha o Diego no meio, mas tem essa possibilidade também desse nome composto de eu atender, né? Pelo nome Diego. Para não ter briga entre meu pai e minha mãe. Meu pai colocou Adam e a minha mãe Diego, aí ficou equilibrado, né? As coisas. É, isso aí, é o caboclo da terra. Mas as pessoas te conhecem mais como Adam, né? Sim. Então, hoje nós vamos conhecer o Adam. Porque os teus eleitores, os teus amigos e as pessoas em volta da gente, eles querem conhecer o Adam Lopes. Querem saber quem é hoje o Adam Diego Lopes, né? É isso. Qual era o teu apelido? Meu apelido de infância, eu não tinha um apelido assim específico na minha infância. Eu tinha um apelido da família, né? Um apelido familiar. O meu pai me chamava de Dade e a minha mãe me chamava de Teco, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Tinha um apelido da mãe e do pai. Eu ganhei um apelido, meu primeiro apelido na capoeira também, faço capoeira há quase 30 anos, foi Caveirinha. Aí você já deve imaginar o shape, né? Como é que era nessa época. Então esses eram meus apelidos. Tanto legal. Na capoeira quanto dentro de casa. E a data do aniversário? 2/10/88. 2 de outubro de 88. Qual é o teu signo, Adam? Libra. O pessoal fala que é Libra, né? Olha, equilibrado o homem, né? Equilibrado. Talvez, nem sempre. E o time de coração? Flamengo. Certo. Flamengo, hobby desde favorito? berço. Meu hobby é treinar, é musculação, crossfit, é luta, é exercitar o corpo. Esse é o meu hobby. Show de bola, é isso aí. E a comida que você mais gosta? Olha, a minha comida preferida não tem nada a ver com lance de tambaqui, de nenhuma comida sofisticada. É frango guisado com macarrão e feijão. Essa é a minha comida preferida. Olha aí, a Carol sabe muito bem disso já. Inclusive, ela faz um frango guisado especial. Carol é sua esposa, né? Carol é minha esposa, é a mulher da minha vida. E a nossa apresentadora também, né? Exatamente. Do Vem Com Nós. Aqui. Só para ressaltar, né? Qual era a banda cantor favorito dos anos 90? Olha, dos anos 90, eu tinha uma banda tanto secular quanto a banda católica, né? Uma banda gospel, que eu passei a gostar depois que eu comecei a frequentar a Renovação Carismática, que é a banda Rosa de Saron. Desde 2002, você perguntou dos anos 2000, eu estou falando de 2002 já. Dos anos 90, estou falando já dos anos 2000. Mas a minha banda que eu curto até hoje, treinando, por exemplo, é o Red Hot Chili Peppers. Olha aí, rapaz. Que tem inúmeros clássicos, Are the World, Other Side, Can't Stop. Enfim, eu sou assim, um fanzaço da banda Red Hot Chili Peppers. Inclusive, eles estarão no Brasil, se eu salvo engano, esse ano. Numa das últimas turnês dele, eu tenho pretensões de estar lá. O cara é descolado aí, né? Olha aí, rapaz.
O pessoal da rapaziada jovem se amarra, né? Sim, chegava lá. Eu ouvi no último podcast aqui o vereador que era do interior. O Olavo Neto. O Olavo Neto, lá do município de Carauari. Ele falava, né, sobre Linkin Park e tal. Aí, terra do açaí. Aí o pessoal deve estar se perguntando, porra, mas como que esses caboclos do interior, lá pros anos 2000, tinham acesso a isso, né? Antigamente, o MTV fazia muito sucesso. Quem tinha Sky, ou então quem tinha parabólica mesmo, tinha acesso, né? Tanto ao MTV quanto ao Top TVZ, que até hoje tem no Multishow. Então fazia nossa alegria nessa época, sabe? E aquele radinho lá, das 10 horas da noite, que ficava lá, aqueles Love Songs. Aqueles Love Songs chegavam por lá também. Até hoje tem na Rádio Buiúna FM. Inclusive eu apresentei um programa, vários programas lá, né? Lá? O Carol também apresentou o programa lá na Rádio Buiúna FM. É a nossa rádio de Boa Vista do Ramos. Show de bola. Me diz uma coisa, você já participou de competição na tua juventude? Sim, participei. Quais foram? Olha, foram inúmeras competições. Participei de competição de CrossFit, né? Umas 4 competições de CrossFit. Numa eu fui campeão, outra eu fiquei em segundo lugar. Que legal. As outras eu não lembro o resultado, mas não teve pódio. Eu fui campeão amazonense também de capoeira, pela Federação Amazonense de Capoeira. Agora eu não me lembro a data, mas eu fui campeão 2 vezes de capoeira. Também fui campeão da Copa Norte e Nordeste de luta livre, né, na faixa azul. Hoje eu estou na faixa roxa, né? Na faixa azul eu fui campeão e... que eu me lembre só. Tive a oportunidade de lutar já, de sair mesmo na porrada, no MMA. Só que, é até engraçado essa história, era para fazer uma luta em Maués, que eu faço também MMA, né? Inclusive quero mandar um forte abraço pro meu mestre, que é o mestre Dedé, que é o mestre de Jiu-Jitsu. E o mestre de luta livre e Muay Thai é o mestre Marquinhos, da Jesus Brothers. A nossa academia é a Jesus Brothers, né? Do mestre Marquinhos e do mestre Maurício. Então, eles casaram uma luta, né? Uma luta, quem tem 0 cartel, a lutação casada e tal, e dentro da sua proporção de nível, né? Só que o cara era lá da minha cidade, do vizinho da minha cidade, de Maués, né? Não lembro como é o nome do meu quase adversário. E aí, eu descobri que o cara é lá de Maués. Aí, porra, eu falei pra família e tal. Aí o meu tio, que é o tio Marcos, que mora até em Roraima, terra professor. Terra do Guaraná com a terra do mel. Eita. Terra do Guaraná com a terra do mel, na porrada. Olha aí. E aí meu tio falou assim, meu filho, não vai, cara. Porque se esse cara te quebrar todinho, todo mundo da tua cidade vai saber. E lá da região também. Enfim, é uma brincadeira que rola na família, mas eu tive a oportunidade de subir várias vezes para lutar, mas eu sabia que eu tenho até vontade. Eu não tive ali... Aquela oportunidade apareceu, mas eu não me dediquei ali, sabe? Porque exige muito treinamento, perda de peso, enfim. Uma série de coisas aí. Patrocínio na época e tal, né? Que era bem precário. Hoje, graças a Deus, tem muitas empresas patrocinando atletas, lutadores. Isso é muito bom, políticos até, né? Muito louvável isso para esses atletas que têm vários talentos, Tatá. Tanto aqui em Manaus, nas periferias e no interior, que precisam só ser enxergados, né? E aí a falta de patrocínio hoje é mais latente do que antes, mas ainda é muito forte. Essa falta de políticas públicas é muito grande, né, Ada? Principalmente para os nossos jovens de hoje. Olha como faz falta o Projeto Cidadão, né? O Jovem Cidadão. O Jovem Cidadão, o Bom de Bola, nossa. Exatamente. O Jovem Cidadão não chegou na minha época lá em Boa Vista do Ramos, porque ele focava muito aqui na capital, né? Mas eu tenho muitos relatos sobre o Jovem Cidadão, inclusive... jovens que hoje, por exemplo, que têm uma desenvoltura importante na política ou então com cargos importantes, né? Participaram do Jovem Cidadão e hoje desenvolvem profissionalmente muito bem os seus papéis, né? Eu também participei efetivamente do Galera Nota 10. Não sei se você lembra do Galera Nota 10. Certeza. Tinha núcleo no Santa Itelvina, tinha núcleo na Betânia, tinha núcleo no Ará, lá do Armando Mendes, tudo conhecido como Mutirão. E aí a gente começava... Eu era professor de capoeira lá, tá? Legal. E aí a gente começava o trabalho das 10 da noite até as 2, 3 horas da manhã.
com a galera nota 10. Era muito bacana, cara, olha. Era um tempo que tinha governo, né? De verdade. Tempo que tinha um governo que atendia, né, essa necessidade da olhava, né, juventude. para os nossos jovens. Porque o jovem hoje é que nem aquele filme, né, que estava muito latente e é um ditado popular que é bem famoso, que a cabeça vazia é oficina do diabo. Com certeza. Então, se tu não dá uma ocupação para o jovem, se tu não investe na ocupação do jovem, na formação do jovem, principalmente agora nesse mundo de inovação tecnológica, startups, gamer, etc e tal, o jovem ele fica ocioso. E aí, se a política pública não pega o jovem, o crime pega o jovem. Então, é algo a se pensar, analisar. E quando eu fui presidente da juventude do MDB, a gente trabalhava muito sobre isso, entendeu? Pensava e discutia muito sobre isso, sobre políticas que de fato chegassem na ponta. Eu fiz uma política diretamente ligada à ação social do jovem pela igreja, né? Fui coordenador estadual do Ministério Jovem, da Renovação Carismática Católica. Nós, inclusive, fazíamos um acampamento, que reunia 1.500 jovens anualmente, lá no Tarumã, ali na Casa de Retiro João Paulo II, na Vivenda do Pontal. Já fizemos um encontro que foi no Parque do Idoso, com a presença de um cantor católico nacional, que reunimos quase 7.000 jovens ali, que foi a primeira vez que o Tony Alisson veio aqui. Quem é católico sabe muito bem quem é. E nós fizemos também com a nossa equipe um evento lá no Anfiteatro da Ponta Negra, com a banda chamada Doidinhos de Deus, que era da comunidade Canção Nova, Obra de Maria, de São Paulo. Eles vieram para cá, a gente conseguiu reunir 15.000 jovens ali. Então, eu era muito satisfeito e sou, né, de ter hoje, de encontrar, inclusive, jovens, pessoas mais maduras que encontram comigo e falam assim, poxa, eu fui fruto, como a gente fala na igreja, né, do teu trabalho na evangelização, do teu trabalho na frente da juventude da renovação carismática. É muito importante. Você como líder, né? Líder gospel também, né? Sim, atuante, né? Nessa ação, nessa atuação por todos. E somente para os nossos jovens, que são o nosso futuro da manhã, né? Exatamente. Muito importante. E aí, mas voltando lá na sua infância, na sua juventude, qual era o filme que tu mais assistiu? Olha, Esporte Sangrento. Esporte Sangrento, terror, Não, aquele da capoeira, comédia, né? Que começou, Esporte Sangrento. Esporte Sangrento. Era um nome meio feio, assim, mas divulgou muito terror, a capoeira, né? no Brasil e no mundo todo, sabe? Era um filme que falava sobre a capoeira e tudo mais. A capoeira na perspectiva luta. Porque tem a perspectiva dança, arte, musicalidade, por alguns lados religiosidade. Mas a capoeira, na sua essência, é luta, né? Luta e resistência. Então, esse filme me chamou muito a atenção. Dali, inclusive, que eu quis começar a treinar para lutar. Olha aí. Muito bom trazer essa lembrança, sabe, Tata? Só você mesmo para me fazer lembrar isso. Com agora me diga só o Vem Com Nós, né? O Vem Com Nós. Vem Com Nós. Aí faz a diferença. Agora me diga qual era o teu ídolo dos anos 90. Ídolo dos anos 90 era o Jean-Claude Van Damme. Eita! Ele fazia aquelas aberturas assim, bem acentuadas, né? Com uma amplitude. Puxava uma coisa, né? A capoeira, o ator, e diga-se de passagem, aquela abertura eu nunca consegui fazer. Ele tinha uma mobilidade muito grande. Só tem até hoje ainda, faz, né? Hoje o Pablo Vittar faz isso daí. Faz. É interessante. Legal. E líder político, tu tinha naquela época? Olha, eu sempre tive, né, líder político, a partir da minha mãe. Minha mãe foi vereadora, meu pai também. Né? Já tá na época. O meu líder político era o Boto Navegador, né? Quando ele apresentou o Eduardo Braga... Né, aí, o Boto Navegador é o nosso Gilberto Mestrinho. Exatamente. Quando ele buscou aquela aliança com o senador Eduardo Braga, né, ali nos anos 90... e tudo mais, que o senador Eduardo Braga veio pro MDB, né? Eu passei a enxergar, a ver o senador Eduardo ainda criança com seus trabalhos. Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe foi diretora de uma escola que o Eduardo, quando governador, inaugurou a escola, que na época era chamada de Maria Isabel, hoje é Gercília Barbosa, a escola estadual Gercília Barbosa. O senador foi inaugurar, minha mãe era diretora, e eu, criança, curumim ali, rebocado pela minha mãe, foi o primeiro contato que eu tive com o senador Eduardo Braga, ali no ginásio da escola, primeira escola com ginásio do município. E diga-se de passagem, o senador trabalhou bastante, viu, ali pelo município, pela nossa região. Todas as escolas que ele inaugurou, que ele fez na condição de governador, foram escolas bonitas, cobertas, que hoje a gente chama, né, tudo que o senador Eduardo faz, padrão
Eduardo Braga, né? Isso aí. Então é a marca dele, né? Até hoje é o meu... legado, né? É o meu... Não digo assim ídolo, né? Mas é a minha referência. Inspiração? É a inspiração, a minha referência. Referência legal. política é o senador Eduardo Braga. É um cara completamente intelectual. Se tu der para ele um tema sobre minério, ele discorre perfeitamente. Se tu falar sobre engenharia, agora mesmo ele estava lá na BR-319 acompanhando as obras. E ele falava e ele falou detalhadamente sobre cada peça ali que estava sendo colocada e tal, de uma propriedade tão grande. Nem engenheiro de civil ele é engenheiro mecânico. Ele é engenheiro mecânico de produção, não sei, mas ele tem ali uma facilidade com todos os assuntos que você entrega para ele discorrer, né? Questão comercial, emprego e renda, saúde, educação. Ele é dotado de uma super inteligência absurda. Então, eu acho que o senador Eduardo Braga, se a gente tivesse cada político, então cada jovem que se tivesse pelo menos 1% daquilo que ele tem, seria um grande político também, a exemplo dele. Com certeza. Agora, tu tinha bichinho de estimação? Sempre tive cachorro. Inclusive, até hoje eu tenho cachorro. Só que hoje, como a gente mora em apartamento aqui em Manaus, né, não deu para trazer o nosso cachorro que está lá em Boa Vista do Ramos. Qual é o nome do teu cachorro? Meu cachorro? O nome dele atual? Tu vai rir se eu falar o nome dele. Chuta aí, vamos ver se tu sabe. Chuta aí? Chuta aí. Tá no meio político, eu falei. Do meio político? Do meio político. Importante pro MDB, nacional. Nacional? Baleia Rossi? Não dá porque o Baleia Rossi ainda é vivo, não dá pra colocar o nome do cachorro Baleia, né? Ulisses Guimarães. Ulisses. Tá, porque tu falou de já tinha ido pro Oriente Eterno. O nome do meu cachorro é Ulisses, cara. Legal. Ulisses, grande homenagem, né? Uma Ulisses grande Guimarães. homenagem. Pra quem não sabe, nosso patrono, né, da Fundação Ulisses Guimarães é a FUG, né? Que todos podem entrar pela internet, né? Pesquisar, que tem cursos muito importantes. E de graça, né? 0800, né, Ada? Só relembrando, né? Mas isso aí, Ada. Se tu pudesse voltar um programa de TV que tu assistia na tua infância, na tua adolescência, qual era o programa que tu queria que voltasse? Eu gostaria que voltasse a TV Globinho. TV Globinho? TV Globinho, eu assistia. Mano, o pessoal gosta dessa TV Globinho. Todo mundo fala da TV Globinho, né? Que vem aqui, Demais, da TV Globinho. TV Globinho tinha um dos melhores animes que eu acho que ficou imortalizado, que é o Dragon Ball Z. Dragon Ball, né? Todo o universo Dragon Ball Z. Agora foi o Dragon Ball Daima que lançou. A Carol fica bala comigo. Porra, um homem desse tamanho, barbado, assistindo Dragon Ball. E agora nessa saga eles voltaram todos a ser criança, né? Ficou mais interessante ainda. E você valoriza a sua essência, né? Da sua infância. É um recado, né? Para os seus filhos, para os jovens também. Porque eu acredito que os desenhos de antigamente, eles eram melhores do que o de hoje. Muitos hoje. Sim. Né? Por exemplo, não querendo generalizar, mas a Peppa, ela só ensina o bichinho a ser mal criado com a mãe. Você já viu o Cor da Peppa? Já. Que as pessoas reclamam? Peppa Pig, né? O Vitor Hugo não assiste. Vitor Hugo assiste, o nosso caçulinha, ele assiste, tem 2 anos, né? O nosso filho. Ele assiste como é, meu Deus? Pocoyo. Todo dia quando ele acorda e boioiô, papai. Me fala um sonho de criança, Ada. Meu sonho de criança era ser lutador. Só ser lutador. É isso aí. Tanto é que hoje meu apelido na escola de capoeira Abadá, nossa escola tem mais de 35 países no mundo todo, que é a escola Abadá Capoeira. Meu apelido é Guerreiro, né? Que eu sempre fui assim, eu sempre busquei um bom resultado, entendeu? Nos campeonatos, nas competições, nas próprias rodas mesmo. Tu diz que não tem apelido, mas tu tem, hein? É guerreiro, é caboclo da terra, né? É o Dade? Dade, Teco, mas essas coisas aí não prosperaram não, porque eu não gostava, né? Mas dizem que o apelido bom é aquele que você não gosta, né? Termos, né? Em termos, Minha mamãe me perdoa, mas eu não gostava desses apelidos de Teco, Dade, não, que elas inventou lá, tanto é que não pegou, né? Mas o Caboclo da Terra é bom. Caboclo da Terra, sim. Caboclo da Terra mais pro lado político, né, Tatá? Eu tentei puxar pra questão das raízes minhas no município. Certeza. Né? Infelizmente, parte da população, uma parcela, não consegue ainda entender, mas eu acredito que vão entender o motivo desse slogan que eu usei muito quando fui vereador, porque é muito ruim você ter um carinho pelo seu município, você sabe muito bem disso, o Gabrinho, Tavinho, quem faz parte da produção, nossos amigos também, correligionários, você entregar um município para uma outra pessoa
de originário de um outro município comandar o seu município. Eu não consigo admitir que no município, por exemplo, ele não seja liderado na prefeitura, não seja liderado por alguém que é do próprio município. E principalmente os cargos importantes do município estejam na mão das pessoas que são do próprio município. Hoje, eu estou falando pelo município de Boa Vista do Ramos, eu não consigo enxergar isso. Por isso que eu coloquei Caboclo da Terra, para ver se o povo consegue valorizar e enxergar que no nosso município nós temos pessoas capacitadas, preparadas para conduzir o município, seja ele na prefeitura ou na Câmara de Vereadores. Concordo. Me fala aí a travessura que foi a pior da tua infância. Tu lembra de uma travessura? Minha pior travessura, eu lembro. Tua infância, da tua adolescência? Em Boa Vista do Ramos, ele fica à margem direita do rio Paraná do Ramos, que é um braço do rio Amazonas. Certo. E aí eu fiz uma travessura que quase custa a minha vida, né? Só que para mim... quase se afoga, foi? Não fui só nadar. Lá, a extensão, acho que você já deve ter visto, a extensão da orla, ela tem assim em torno de 2 quilômetros, quase 2 quilômetros a extensão da orla. Sim. E tinha um lugar que passava da extensão da orla chamado Barral, que era no beiradão mesmo. E quando secava, ficava um escorregador, um esquibunda natural ali, entendeu? E eu lembro que eu tinha em torno de 10, 11 anos e eu peguei corda da rapaziada, né, depois da escola e fui para lá. A intenção nossa era deslizar ali no barral, cair no rio e ir boiando, né, porque a correnteza desce no rumo de Parintins, e ir boiando até um flutuante, né, que ficava na outra ponta, na outra extremidade. Cara, aí eu pulei junto com os meninos, só que eu não consegui nadar pro flutuante. Eu tive que ficar boiando pra ir direto até eu me agarrar lá numa canarana, que é aqueles matos que ficam boiando, né? Pra ir pra beira, pra poder andar na beirada do mato pra voltar pro flutuante ali. E a minha mãe soube disso. Naquela época era tiro, porrada e bomba. Não tinha negócio de nhenhenhen, de conversa. Vem cá, meu filho. Não, era porrada seca mesmo. Era cipó de cuia, cipó de goiabeira. Não tinha nem chinelada, não. Não tinha nem chinelada, não. Aquele negócio ali era... Papai falava que era colherada de pedreiro. E graças a Deus isso não me tornou nem muito homem, nem menos homem. Se tornou uma pessoa maravilhosa aí. Tá aí, né? Obrigado. Dando exemplo para muitos, sendo um bom pai, né? Sendo um político visionário, fazendo a diferença pelo seu município, pelas suas raízes, Sim. muito mais, né, Lada? Ada, me diz uma coisa, que para ti, naquele tempo, para quem tu não tirava o chapéu dos anos 90 a 2000? Tu não tirava o chapéu de jeito nenhum. Cara, tu era contra, não, esse cara eu não gosto, ou algo que tu não gostava? Olha, eu não tenho uma figura assim específica, sabe? Mas até hoje, hoje eu tenho, até hoje. E eu tenho algumas recordações que eu lembro de pessoas, mas não vale nem a pena citar, que são questões bem particulares minhas. Pode falar algo, tu não tem problema. Mas eu nunca tirei o chapéu para pessoas racistas, cara. Nunca. Para pessoas que te olham, te discrimina pelo fato de você ser negro, né? Que na época da infância eu lembro que algo que me magoava muito a pessoa olhar para ti e falar assim: esse é o urubu, lá vem o urubu e tal, para te tirar onda com a tua cara, te chamando de preto, entendeu? Porra, aquilo me deixava muito triste, entendeu? Muito triste mesmo. Até hoje, quando eu vejo, por exemplo, o Vini, que é um cara milionário, bem de vida, um craque do futebol, né? Da Espanha, do Real Madrid, da seleção brasileira e tal. E mesmo assim, quando a pessoa chama ele de macaco, joga casca de banana no campo, o cara cheio do dinheiro ali e tudo mais, ele se sente acuado. Tu não consegue entender. Quem é branco não consegue entender porra nenhuma disso, mas quem é preto consegue entender, cara. Porque é uma humilhação, né, que só quem é negro entende. Né? Só quem sabe das histórias, das raízes, só quem sente aquilo que os nossos avós, bisavós, tataravós passaram na escravatura consegue entender. Então, eu não tiro o chapéu para pessoas que são racistas. Só ressaltando que o racismo é crime e dá cadeia. Da cadeia. Bem claro isso. Exatamente. Que isso aí a gente não concorda. Eu passei por uma situação quando eu era vereador que eu tive um grande apoio, inclusive do MDB nacional. O preconceito foi muito grande, né? Eu passei, eu não sei se tu soube dessa história,
Mas eu estava em Manaus e depois a gente vai falar sobre isso. Vivia indo e voltando de Manaus e Bob Ramos e tal. E aí eu usava o trecho Manaus, a M010 por Itacoatiara. Aí passava em Itacoatiara, pegava lanche e ia para Bob Ramos. Numa dessas vezes eu sempre tinha uns amigos que dirigiam para mim, que era o BK, tenho ainda, né? O BK, o Davi, o Magnata, inclusive o Rodolfo, essa rapaziada aí dos sindicatos e a cooperativa de táxis Manaus, Itacoatiara, Manaus, um abraço para vocês. Eu vinha nesse dia com o Boquilha, com o BK. Saímos, ele me pegou em casa, a gente ia se passando. Pô, aí chegou ali nas imediações do Rio Preto da Eva, a polícia fez uma blitz ali e pediu para todo mundo descer do carro. Todo mundo, era só eu e ele, né? Porra, aí do que a gente desce do carro, baixamos o vidro. Na minha concepção, eu não sou militar, meu pai foi militar, mas eu tenho assim um conhecimento super raso sobre essas abordagens. Mas na minha concepção, e eu acredito que de todo cidadão, você pedir a carteira de motorista do condutor do veículo, que era o taxista, no caso o BK. Né? Inicialmente, no procedimento POP, padrão, procedimento operacional padrão. E baixamos o vidro, pediu para ligar a luz, e ao invés dele se direcionar para o motorista, ele se direcionou para mim. Olhou para mim, tem os documentos. Não, primeiro ele falou assim, ó, coloca as mãos à vista, logo de cara, né? E eu, tava com bem assim com o celular e botei as mãos à vista aqui, né? E, cadê teu documento? O motorista era branquinho? Era branco. Tá explicando. É meio queimado assim, né? Meio sambado já o BK, porque ele é muito trabalhador. Mas é branco, pô, só o BK. E aí eu disse, tá lá no meu documento, tá lá no porta-malas. Então saia do carro com as mãos erguidas, com as mãos onde eu posso ver e vai pegar lá. Aí eu falei, meu amigo, por que, cara, que você tá me falando dessa forma comigo? Por que tu não pede documento do motorista e me deixar em Itacoatiara, cara? Aí ele falou, só faz o que eu tô mandando, isso é procedimento padrão. Beleza, eu levantei, toda hora ele já tava aqui com a arma aqui em punho, né? Fui andando, peguei meu documento, puxei logo a minha carteira de vereador, né, do CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Quando ele viu ali a carteira de vereador, meu senhor, né, me perdoa, isso e aquilo. Eu falei, negativo, me perdoe o PI, né? Porque quando você não sabia que eu era vereador, você estava tendo uma conclusão, né, de mim diferente. Você não estava me dando esse tratamento. Agora você vai me chamar de vereador, pô, entendeu? E se eu não fosse assim, um preto tatuado, né, que não tem aquela história do preto tatuado com cara de bandido, eu acho que foi isso, né, que ele deve ter concluído. Se não fosse assim, um preto tatuado e tal, tu ia me fazer uma abordagem como essa. Agora tu vê que eu sou vereador, tu vem com esse nhenhenhen pra cá, pô. Eu fiquei puto, né? Quem não ficaria? E aí, meu irmão, eu fiz, líder, né, político, mandei um ofício pela Câmara, eu fiz a Câmara fazer uma nota de repúdio, o MDB Afro Nacional fez uma nota de repúdio, mandei pro Coronel Vinícius na época. Eu não sei que fim deu pra lá. Eu só sei dizer que eu demonstrei a minha insatisfação. E quantos caras negros não passam por uma abordagem como essa, né? Quantas pessoas não passam com uma abordagem como essa? Então, assim, pô, nem todo preto, nem todo moreno tatuado é bandido, pô. Né? Tem muito cidadão de bem aí, não vamos generalizar, mas a desgraça do racismo, ela implica muito nessas conclusões precipitadas que as pessoas tiram. E isso daí, além de ser, no meu ponto de vista, falta de educação, uma falta de respeito. Total. Tem a ver também com o caráter da pessoa. Sim, no meu claro, ponto de vista. Com certeza, a personalidade conta muito. Eu, Tata, não tenho mais muita conversa não, negócio de denunciar. Se eu tiver de resolver ele na hora, eu vou resolver, cara. Eu já cheguei nesse nível, assim, já vai usar os golpes da capoeira? Já resolvo logo. Do jeito que vier, rabo de arraia, o que for, a gente já mata logo a parada ali, porque muitas das vezes a justiça mesmo não toma nenhuma atitude, cara. Né? Não toma nenhuma atitude, ainda fica naquela, depois o cara ainda fica servindo de chacota para os outros. Então, assim, eu acredito que aquele movimento dos Estados Unidos que há 2 anos atrás reverberou no mundo todo, o Vidas Negras Importam,
né? Black Lives Matter, ele precisa também ser trabalhado de uma forma muito importante no Brasil e ser levado em consideração. Países, é porque o nosso país é um país mais miscigenado do mundo e tudo mais, que a gente tem que não levar tanto em consideração isso. É importante, cara, porque isso causa em crianças certos traumas, causa além de constrangimento, né? Faz uma segregação velada, segregação racial velada hoje. Né? Hoje você não pode dizer que não há mais discriminação e tudo mais, mas hoje há, pô. Muito. Hoje há discriminação. E sendo que nós somos um país pioneiro das cores negras, né? Exatamente. Rio de Janeiro, Bahia. Exatamente. Então, assim, eu acredito bastante que precisa ter pessoas que lutem por essa pauta. Né? Dia 26 agora vai ter uma reunião do MDB Nacional, MDB Afro Nacional, para tratar sobre assuntos referentes a esse ano, né, de pautas importantes, que o MDB Afro ele tem umas diretrizes que passam para os diretórios estaduais, que por sua vez para os diretórios municipais, né? E essas diretrizes elas estão até um pouco meio que não seria atrasadas a palavra, mas está tendo um delay nesse repasse dessas informações para que a gente possa assim colocar em prática essas pautas e fazer campanhas, que é importante, né? Campanhas relacionadas a essa questão do combate à discriminação, né? Para a promoção da igualdade racial. Isso aí. Bom, a gente vai falar muito mais sobre racismo. Vamos já falar sobre o MDB Afro também. Só continuando nossas últimas perguntas. Você teve algum relacionamento secreto na sua infância? Não, cara, não tive. Todos a minha mãe descobria. Minha mãe descobria todos. Eu acho que... Qual é o nome da sua mãe? Alina Lopes. Ela vai ver o podcast. Aí, minha mãe é minha fã número 1. Tá vendo, né, dona Alina? Minha mãe... Ele tá dizendo que a senhora sabia de todos, né? Ela sabia de tudo, inclusive, Tatá. Lá vai eu contar outra história, né? Olha aí, dona Alina, um beijo, um abraço pra senhora. Vem com nós fazer a diferença aqui. Já compartilha com os amigos e com as amigas, né, Ada? Com certeza. Vamos botar pra compartilhar aí, gente, viu? Cadê? Vamos compartilhar. Mamãe, compartilha para suas amigas aí. Minha mãe é bem relacionada, ela tem um network muito grande, tanto no município, em Manaus, e fora também de Manaus. Show. Pra tu ter uma ideia, o mestrado dela foi em Buenos Aires, entendeu? Que chique. E ela sempre viaja, de cada mês ela tá em um lugar diferente curtindo a aposentadoria dela. Olha aí, mas ela a mamãe, que tá certa, né? Mas a minha mãe, ela já acabou com uma série de relacionamentos meus, ela descobria. E o mais traumático, assim, foi com a Rebeca. A Rebeca treinava capoeira com a gente, tinha um projeto chamado Curumim em Cunhantã, igual o pod aqui, né? Que era um projeto específico da antiga, antes do PET, teve esse projeto no município, né? Do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, teve o projeto Cunhantã em Curumim, que tinha dança, capoeira, tênis de mesa, uma porrada de coisa. E ali eu conheci a Rebeca. Acho que eu tinha meus 13 anos, 14 anos, uma menina bonita e tal. Amor pra recordar. Ela era o meu par na dança. Carol, será que a Carol vai ver essa parte? Ela era meu par na dança, né? E aí, beleza, papo vai, papo vem. Gostei. Carolzinha, não liga não, que isso aí é do passado. É só uma perguntinha. Ela também teve passado, Carol. Teve. Então, eu fui namorar com ela, só que eu não escolhi o lugar, eu era tão bobo que eu não escolhi o lugar certo pra namorar. Aqui no interior, geralmente, era atrás da igreja, atrás dos campos de futebol, nos escurinhos, né? Atrás das escolas e tal. Eu levei ela pra praça, pô, né? Que eu já tava... Foi logo, mostrando pra todo mundo. Praça. Porra, bicho. Cheguei na praça, tava ali naquele papo, minha mãe veio por trás do banco, separando a gente. Sai, pode parar com isso. Assim mesmo, cara. Pode parar com isso, que essa menina não é pra ti. Assim mesmo, cara. A minha mãe, ela sabe disso, ela não vai me desmentir, não. E aí a mamãe... Tantas revelações, dona Alina, preste atenção. Minha mãe encerrou esse relacionamento aí que... né? Que não ia dar certo mesmo, que já não tinha começado legal. Mas hoje eu sou amigo da Rebeca. A Rebeca mora até em Cascavel, no Paraná. Olha, e tudo mais. E a gente, quando eu lembro desse episódio, só é pra cair na gargalhada mesmo, cara. Tá certo. Mas eu não tive relacionamento secreto, não, justamente porque minha mãe não deixava. E tua mãe era mais acima de que ser coruja, né? Era a segurança, era tudo, mas sim. O único filho homem, né, que ela teve. Então tá explicado, né? Só tem a Dana, né? E me conta assim, o que você com os seus amigos faziam no final de semana pra curtir? Qual era a balada favorita de vocês, assim? Que eu digo... O que vocês se divertiam? O que tinha lá de ponto turístico? Alguma coisa vocês tinham pra fazer? Olha, Tatá, eu, assim, tive uma vida
uma pré-adolescência para a juventude que foi muito regrada, assim, sabe, pelos meus pais. Tinha horário para sair, horário para chegar em casa, né? Eu lembro que a minha primeira viagem foi para Maceió em 2006, mas foi supervisionada. Eu fui para o encontro da igreja. Minhas relações todas, finais de semana, eram relacionadas ao grupo de oração, que até hoje tem. Meu pai e minha mãe fundaram o grupo de oração, que é o grupo de oração Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, aos finais de semana, quando a gente não tinha retiros, a gente tinha formações, eventos, a gente tinha uma banda chamada Banda Servos, né? Então lá era a parte cristã, né? Sim, era sempre mais voltado para a parte parte cristã. Legal. A parte mais social assim na minha vida, eu lembro que foi dos 18, 19 anos, quando eu vim para Manaus fazer faculdade, né? Que você tem que ter juízo, cabeça no lugar para entrar na faculdade. Estudei na Unip e aí eu passei 4 anos naquela época, a faculdade de enfermagem eram 4 anos ainda, eu passei 4 anos lá. Mas graças a Deus mantive ali a minha conduta e tal. Migrei do grupo de oração de lá para o grupo de oração aqui em Manaus também. E a minha vida foi super tranquila com relação a isso. Nunca fui assim de muito abalado. Eu fui ficar mais assim, né? De experimentar essa vida assim, noturna e tal, depois já de velho, diz o caboclo. Depois de velho que eu já comecei a experimentar. Já de idade, né? Já de idade. Inclusive, eu encontrei a Carol lá no Bar do Armando, em 2021. Encontrei a Carol lá no Bar do Armando, cara. De lá, a gente decidiu não ir mais, né? Porque a gente já tinha encontrado nosso par, né? E a gente sempre ficou bem mais reservado e tudo mais. E hoje, graças a Deus, desde que aconteceu o falecimento do meu pai ano passado, eu decidi não beber mais e tal, bebida alcoólica, né? Não evitar as noites, porque foi um pedido do meu pai na beira do leito, né? E eu respeito muito isso, né? Voltei para o grupo de oração de uma maneira mais efetiva e tudo mais, e não me arrependo, sabe? Minha vida mudou assim completamente, deu um giro de 180 graus. Olha. Eu acho que a gente tem muita experiência nessa vida, né, tá? A gente precisa viver a vida intensamente, o tanto que a gente precisa viver, porque ela é só uma mesmo, e passam rápido, as coisas você tem que aproveitar, mas com muita responsabilidade. E eu confesso que tiveram momentos na minha vida que eu não conseguia aproveitar com muita responsabilidade, mas foram momentos bons, né? Sim. Momentos de eterno aprendizado. Então, hoje em dia, o teu livro de cabeceira, sem dúvida, é a Bíblia, né? É a Bíblia. A Bíblia e o de manhã é o Café com Deus. Comprei o Café com Deus, eu faço o devocionário todo dia. Isso é verdade, viu, gente? Isso é verdade porque ele me manda todos os dias. Todos os dias vem lá. Eu acho que é a transmissão dele que ele manda para todos os amigos dele. Ele manda lá o Café com o Dia, né? Muito bom, muito importante. Sou muito grata. E são palavras que emocionam. Sim. E também edificam a gente, a nossa fé. Fortalece a nossa muito fé, mais, nos né? ajuda a tomada de decisões, no equilíbrio diário. É muito bom. Então agora, vamos ficar de frente com o político. Olha lá, vem cá. Para quem não segue o portal Furacão Notícia, corre lá no YouTube. Corre, maninho, que dá tempo. Vai lá no inscrito, segue logo. É Furacão Notícia, fica por dentro de tudo, porque nós temos podcast, nós temos o Vem Com Nós, vem fazer a diferença. É agora. E o De Frente com o Político tá aqui com esse cara, Caboquinho da Terra, o Ada Lopes, que fez história, não só na terra dele, Natal, mas fez na capital também. De jovenzinho, lutador de capoeira, o cara era ali, ia pra cá e sambava e dançava e pulava, era atleta, tudo, aprontou toda de boa, mas a Dona Lina não deixava não, viu? Não deixava. Dona Lina, aquele abraço pra senhora, fez um ótimo homem, um ótimo filho, um ótimo pai. E um ótimo vereador também. Muito obrigado por esse homem que a senhora fez neste momento que está aqui na minha frente, o Ada Lopes. Então, nós estamos aqui com o cara da Terra do Mel. Tem mel mesmo lá, Ada? Tem. Me conta aí. Tem mel, sim. As abelhas sem ferrão. São além de ser tradicionais em Boa Vista do Ramos, né, elas são aqui a nova identidade do município, que acredito que há uns 10 anos atrás começou a ser investido no mel, né, e aí se tornou mais forte ainda a terra do mel. Boa Vista do Ramos, a terra do mel, legal. O destino mais doce da Amazônia.
Tá certo. O Ada, para quem não conhece, ele foi um lutador, não só nas artes marciais, mas um lutador que ele queria levar muito além para o seu município, para a sua terra natal. E ele lutou dia a dia como um lutador mesmo, e pelos seus ideais. Ele foi lá, se formou na enfermagem. Tem mais duas, né, Ada? Duas especializações. Duas especializações. Três especializações. Três no total. O cara tem um currículo fundamental. Mano, é top. É uma inspiração para a juventude. Foi presidente do JMDB, não é errado? Sim. Também é um cara cristão, pai, esposo da Carol, né? Colocando logo que a Carol é ciumenta. É brincadeira. Brincadeiras à parte. A Carol é uma pessoa maravilhosa, nossa psicóloga do programa. Uma pessoa que sempre está conosco presente. Infelizmente, hoje não pôde estar. Mas vai estar outro dia. Tá bom? E maninha acompanha a gente, faz a diferença. Vai compartilhar com as maninhas aí, deixa de ser lesa e cuida, minha irmã. Vem com nós, faz a diferença. Venha. Então, o Ada, ele tá aqui hoje para falar como é que foi o teu mandato, né, Ada? Fala sobre o teu mandato como vereador. Olha, meu mandato foi um mandato que eu avalio do ponto de vista de trabalho, de entrega de resultado, muito bom. Porque eu ainda não vi até agora um vereador do interior trazer para o município de Boa Vista do Ramos um montante de recursos tão importantes para a eficiência da saúde, do agro, da educação do município. Conte como nós ajudamos. A gente queremos saber. Da infraestrutura também. Tudo, conte tudo para nós. Vai. Então, em 2020, me candidatei a vereador na minha cidade, né? Morava aqui em Manaus, tinha uma assessoria, vim para Manaus fazer faculdade com 17 para 18 anos, acredito. Em 2007, a minha intenção era só estudar e voltar para Boa Vista do Ramos para exercer a minha profissão de enfermeiro, como é a intenção de todos os jovens que vêm acadêmicos do interior para Manaus. A primeira opção é essa, você vir, se forma e volta para aplicar os seus conhecimentos no interior, baseado na oferta de emprego, que talvez é mais fácil para você ter esse primeiro emprego no seu município. Então eu vim com essa perspectiva. Chegando aqui, eu estudei na Universidade Paulista, né, aqui a Unip, e, para graça de Deus, com muita fé, eu saí da faculdade e já fui dar aula no CETAM. Eu fui ser preceptor no CETAM, no Centro de Ensino Tecnológico do Amazonas, onde eu cuidava de 3 turmas de acadêmicos e de técnicos em enfermagem. Aí eu passei um ano dando aula no CETAM e um belo dia eu fui chamado para fazer uma entrevista no 28 de agosto, né? Fui chamado para ir no 28 de agosto. Até é uma situação engraçada, porque eu fui num grupo de oração que era o Quem Ama Sorrir, ali na paróquia de Santo Afonso, perto da rodoviária. E o grupo de oração era sexta-feira e iniciava 10 horas da noite. E eu fui lá dar uma palestra no grupo de oração, né? Que eu era palestrante, né? Pregador e tal, de seminário, de grupo de oração. E eu fui dar uma palestra. E ali, na minha fala, eu tinha acabado de dizer que eu era professor no CETAM e eu tinha acabado de receber o meu Corém definitivo. Porque quem não sabe, tem o Corém provisório por 1 ano, né? Sim. De atividade profissional e depois que ganha o seu definitivo, que é o registro de enfermagem. E ali naquela minha fala, eu expus que eu tinha recebido o meu Corém, estava muito feliz, até mostrei, guardei no bolso. E à noite uma senhora terminou, né, o evento, uma senhora chegou comigo e falou: olha, você é enfermeiro, passa lá comigo no 28 de agosto. Aí que maravilha, me procura onde? Na direção. Eu falei: opa, assim, alguém importante, né? Da saúde e tal. 28 de agosto sempre foi uma vitrine na saúde, na urgência e emergência do nosso estado. E eu fui quando ela marcou. E eu cheguei, para minha surpresa, era a diretora do 28 de agosto, olha. Doutora Francisnalva Mendes Rodrigues, a minha madrinha, assim, que me entronizou na vida profissional, de fato mesmo, sabe? E aí eu cheguei, eu vi ali na sala dela, no gabinete dela, no 28 de agosto, uma mesa com vários santos, um crucifixo e tal, muito católica ela. E ali a gente conversou, ela falou: olha, eu tô te chamando aqui para você ser o meu gerente do Núcleo Interno de Regulação. 2013 isso, 2012 para final de 2012.
Isso, para início de 2013. Aí eu disse assim, eu não sei nem para onde é que vai isso, doutora Franci, porque eu acabei de formar, né? Eu sei dar aula. Se deve botar alguma coisa para mim, da aula, da palestra, eu sei. Ela falou, você é exato, nunca esqueço disso, você é exatamente o que eu queria, né, para ser gerente desse núcleo. Porque esse núcleo, ela foi me contando, é um núcleo novo, o Ministério da Saúde acabou de instituir, o núcleo interno de regulação ele vai cuidar dos leitos, da rotatividade dos leitos, das transferências dos pacientes interno e externamente para outras unidades de retaguarda, de apoio, vai cuidar dos exames, do transporte das ambulâncias, enfim. Eu falei, mas eu não tenho essa experiência. Ela falou, tu és o melhor candidato possível, porque eu vou te moldar da forma que você tem que ser. Eu falei, então eu tô aqui. E ali eu fiquei 3 anos no 28, né? Terminei a gerência. E aí depois de lá que foi para Boa Vista de Ramos e deu... E eu já estava aqui, né, em Manaus. Eu não tinha nada a ver com política. Meus pais que eram políticos lá, que eu era só um enfermeiroada mesmo, com jovem, ali no 28 de agosto, com uma desenvoltura profissional grande. Mas que te inspirou né, ir para política? Foi chegando lá em Boa Vista de Olha, Ramos? pode ser que as pessoas que estão assistindo não acreditem, né? Mas não foi meu pai, não foi minha mãe, a história deles lá em Boa Vista do Ramos. O que me inspirou foi Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é generoso. Foi a caridade, sabe? Cuidar das pessoas. Eu acho que a maior obra de um político não é fazer grandes feitos, sabe? Grandes estruturas. A maior obra de um político é cuidar das pessoas. Eu acredito muito nisso. E aí, como eu estava eu estou, né, graças a Deus, né, muito firme na fé, e ali eu estava no ápice, né, da minha fé, jovenzinho e tal, né, queria entregar minha vida inteira à igreja, a Jesus e tudo mais na obra. E eu me dediquei dessa forma. Isso foi se juntando ali com a vontade de ajudar as pessoas. E inicialmente eu comecei a atender as pessoas que vinham do interior lá em Boa Vista do Ramos. Tem muitos relatos de pessoas que chegavam lá e procuram enfermeiro. A política começa assim, sabia? Através da caridade, como você falou. Sim. Você estava atendendo meio público, né? A parte da saúde, e você começou assim como Sim, exatamente. E aquilo te inspirou a fazer muito além para as pessoas. Foi exatamente muito nesse mais, sentido. Né? Foi exatamente nesse sentido. Você viu que aquilo ali precisava não só daquela ajuda, mas muito mais. E você teve uma visão muito maior, não é isso? Sim. Olha, hoje eu continuo fazendo essa missão. Por se tratar de ter um ponto de vista contrário ao prefeito atual do meu município, eu acabo não fazendo para o meu município, mas eu e meu pai, que Deus o tenha, fomos pioneiros nesse projeto, que era o projeto Amigos da Saúde, que nada mais era do que atender as pessoas necessitadas que vinham, que esperavam uma simples informação, onde que eu entro com essa solicitação, se eu vou pelo CISREG, se eu vou direto lá no Adriano Jorge, no Getúlio Vargas. As pessoas às vezes vêm para cá e não sabem nem por onde começar o seu tratamento, cara. Não tem uma casa de apoio para repousar aqueles que não têm parentes aqui e tudo mais. Então, até hoje não tem no meu município. Isso foi uma grande cobrança que eu fiz ao longo da campanha eleitoral do ano passado. E é uma cobrança que eu faço, né? Inclusive, hoje eu faço consultoria para o prefeito Lucenildo, para o secretário Januário, lá da prefeitura de Alvaranche. Eu ajudo as pessoas de lá, inclusive ontem estive no Platão Araújo dando suporte para uma senhora que veio de lá. Agradeço muito a doutora Fabiane, que é a diretora do Platão, a minha amiga a doutora Juliana, diretora do João Lúcio, a Val ali da direção do Adriano Jorge. Eu tenho muitos amigos espalhados na saúde que, graças a Deus e as portas que a doutora Francis Ginalva abriu para mim lá em 2012, até hoje eu tenho esse trânsito. E esses meus contemporâneos hoje são todos diretores, né? Daqui, de um hospital, de um pronto-socorro, etc. e tal. E aí, eu tenho essa articulação com o secretário Januário para o município de Alvaranche. Eu não tenho para o município de Boa Vista do Ramos, que é a minha terra, simplesmente por questões políticas, né? Mas mesmo assim, eu continuo me colocando à disposição no meu município. As pessoas que não passam pela representação do município, eu atendo, né? E continuo atendendo desde que eu saí do núcleo interno de regulação no 28 e fui promovido a ser gerente de enfermagem lá no 28.
Então já fui, e eu tinha na época o quê? Sempre fazendo bem sem ver 24 anos de idade, fui gerente de enfermagem de uma unidade com quase 1.000 funcionários naquela época. A gente tinha uma série de pacientes internados, 3 alas de pacientes internados, então era algo muito complicado de gerir, eu dei conta. Tanto é que de lá, na época ainda do governo Melo, eu fui chamado para uma outra função ainda maior. Né? Passei de gerente de enfermagem para gerente de urgência e emergência, que não cuidava mais só do 28 de agosto, mas cuidava de todos os 3 pronto-socorros grandes, Platão, João Lúcio 28, o Delfino estava começando ainda naquela época, e mais os 10 SPAs e policlínicas que tinham espalhados aqui em Manaus. Então, graças a Deus e pelo nosso trabalho, consegui fazer essa gerência, né? Aconteceu, infelizmente, que o Melo foi cassado. E ali, depois da cassação do Melo, que o nosso atual prefeito, que é o Davi Almeida, assumiu o governo, né, entrou uma nova equipe. E nesse ínterim, naquela eleição suplementar, que eu conheci o senador Eduardo Braga entrando para a equipe de saúde daquela época dele, né? Contribuindo com as informações. Lembro muito da solicitude da doutora Carla Braga, da Ana Carla Braga, que estava lá conosco naquela época. Ela que foi uma das que me acolheu muito bem. Né? Então tinha o doutor Mauro Lippe, enfim, grandes nomes da saúde que foram que me deram um acolhimento super caloroso. E dali eu fui tá vendo como vai aumentando essa vontade de estar no meio político? Foi natural, foi acontecendo e até que dizer, foi, né? Até que chegou, será, vai ser e continua sendo. E daí eu saí para a Assembleia Legislativa. Né, fiquei trabalhando com uma deputada que eu tenho uma grande amizade com ela. Ela fazia parte da Comissão de Saúde. Ela me colocou como representante do mandato dela de saúde. E eu tratava ali na época com a deputada Mayra, com o deputado, com outros deputados que são relacionados à questão da saúde. Representava, por sinal, com dados, com muito conhecimento de causa. Afinal, eu era do meio do sistema de saúde. E fiquei ao longo como assessor parlamentar e responsável pelas questões de saúde dessa deputada até o ano de 2019, quando ela me falou, olha, e nisso trabalhando politicamente já, né? Essa deputada em 2014, quando eu não estava com ela, no município de Boa Vista do Ramos, teve 10 votos. Depois, em 2018, já com a gente coordenando a campanha dela no município, a deputada estadual, ela teve 375 votos. Já em 2022, que foi o último momento que eu acompanhei o trabalho dela, ela já aumentou para 736 votos. Então, assim, eu vi o trabalho gradativo e ela enxergou isso em mim e falou, esse rapaz aí, eu acho que ele pode ser vereador lá. E foi dito e feito. Me candidatei, né? Claro que o viés do meu pai e da minha mãe serem vereadores lá no município me ajudou pra caramba também, para que isso me desse uma conotação de posicionamento importantes na conjuntura da política no município de Boa Vista do Ramos, né? Porque antigamente o pessoal era só o filho do Black, o filho da Lina, né? Depois passou a ser o enfermeiro Ada, e hoje, até hoje lá no município é enfermeiro Ada, né? E aí a gente manteve aquele trabalho... O vereador Caboclo da Terra. Sim, a gente manteve aquele trabalho de 2020 até 2024, que foi ano passado, com muitos feitos ali pelo nosso município de Boa Vista do Ramos. Tem umas perguntas aqui que o pessoal quer lhe perguntar. O Marcos Pinheiro, de Erunepé, está perguntando qual foi os seus projetos que foram efetivos na cidade de Boa Vista do Ramos. Olha, em relação a projetos de lei, eu propus vários projetos de lei que foram aprovados pela Câmara e sancionados pelo prefeito, que são projetos que é eficiente. Tem porque na escavadora, assim, né? O vereador, trivial, né? Tem 2 tipos de vereador. O vereador que faz a ficela ali, né? Que é o da mídia e tudo mais, para cumprir a tabela. Né? E tem o vereador que de fato trabalha para levar resultado para a vida da população. Eu queria ser esse vereador que levava resultado para a vida da população. E para ser esse vereador, você tem que sair do puxadinho da prefeitura, do prefeito. Você tem que fazer o seu papel de vereador e muitas das vezes vai em contramão à vontade do prefeito. Né? Tem que ser articulador, né? Tem que se posicionar pela população. Então, eu fiz 2 projetos de leis que foram aprovados e sancionados em seguida, que foi o projeto de lei que criou o Conselho Municipal de Juventude. O município com 40 anos não tinha
ou uma institucionalidade que trabalhasse as políticas públicas para a juventude. E nós instituímos o Conselho Nacional de Juventude, inclusive isso levou a gente até em Brasília na Conferência Nacional de Juventude, né, por esse trabalho. E também um projeto de lei que não é oneroso. E qualquer vereador, já fica a dica para os próximos companheiros que vierem aqui a esse seleto podcast, né? Esse famosíssimo, que inclusive quero parabenizar toda a produção, porque é um podcast que tem ganhado o coração das pessoas aí no nosso estado todo, Brasil afora, né? Que é o seguinte: todas as repartições públicas, elas têm a internet, e a internet de uma boa qualidade, né? Fibra ótica, ou então via satélite, ou então a Starlink, já fazendo uma merchan aqui da Starlink, né? A Starlink, enfim. E são contratos bem salgadinhos que a prefeitura paga. Beleza. Por que a prefeitura ela não coloca à disposição da população que no interior, ou então aqui mesmo, nas periferias de Manaus, não tem condições de comprar recarga, né? Tem muita criança, tem muito adolescente, jovem que não estuda porque não tem internet, não tem dados móveis e acaba rápido, não faz uma aula à distância, não faz uma faculdade à distância e tal, porque não tem condição. Eu conheço muita gente assim no interior que quer estar informado, que quer estudar, que quer buscar conhecimento, mas não tem acessibilidade à internet, não tem acesso à internet com facilidade. Então, baseado nisso, eu propus a lei que no contraturno essas repartições públicas deixassem ligado e livre o sinal de Wi-Fi para a população. Entendeu? Então, foi uma sacada que não gerou custo para a prefeitura e que gerava uma demanda administrativa ligada simplesmente ao vigia de cada repartição, seja lá da escola, seja lá do posto de saúde, enfim. E apresentei isso. Esses foram 2 projetos que vale a pena a gente ressaltar aqui. Agora, projetos sociais, né, com o grupo de Capoeira Arte da Revelação, foram muitos, projeto do Dia das Crianças, projeto das Mães, e outras ações também que eu gostaria até de falar, se tu me permitir, que são as captações de recursos que nós, ao longo do mandato que nós estivemos em Boa Vista do Ramos, na Câmara de Boa Vista do Ramos... Teve muitas articulações, né? Conseguimos fazer inúmeras articulações. Braga, principalmente, né? Exatamente, o senador Eduardo Braga... parceiro de Boa Vista do Ramos, grande parceiro de Boa Vista do Ramos. Não só de Boa Vista do Ramos, mas como do Amazonas Sul. O senador Eduardo Braga me chamou para anunciar a UBS Fluvial do lado dele, gravamos o vídeo, o senador prometeu a UBS Fluvial em 2018... Ano passado, o senador entregou essa UBS fluvial para o nosso município de Boa Vista do Ramos. Muito lindo, eu vi nas redes sociais. Portanto, é algo que nós fizemos parte, porque eu fui a Brasília, não foi uma nem 2 vezes, mas eu fui várias vezes em Brasília. Eu agradeço muito a equipe do senador Eduardo, Roberto Duarte, a professora Nádia. Da mesma forma, também foi a orla do município que o senador destinou um montante de 8 milhões de reais em recursos para fazer a orla do município. Hoje a orla do município é a coisa mais linda ali do Baixo Amazonas, sabe? Uma orla nova, com a muretazinha, um negócio top assim para tirar foto no entardecer. Adornou a frente da nossa cidade, Boa Vista do Ramos. Fui também em Brasília com o senador algumas vezes para tratar sobre o ginásio Clinton Rodrigues, que já foi inaugurado, que é um grande ginásio onde acontecem jogos escolares e os jogos de diversas modalidades em Boa Vista do Ramos. Da mesma forma, a retroescavadeira também, que era algo para a infraestrutura do município e era algo que também estava há muito tempo atrasado, precisava de vontade política. Nós conseguimos, junto com o senador, desbloquear, entregar a retroescavadeira para Boa Vista do Ramos. Isso só com o senador Eduardo Braga, ao longo desses 4 anos. Mas teve também com outros deputados estaduais, com deputados federais, né, que eu tive a satisfação de ter uma parceria com um deputado federal que destinou 2 ambulâncias para regiões distantes do município, onde pessoas que sofrem acidente de picada de insetos peçonhentos, picada de cobra, ou então um traumatismo, um politraumatismo, ou então um traumatismo crânioencefálico, caiu, ele estava trabalhando, caçando, caiu um pau na cabeça dele lá, um tronco na cabeça dele e tal, ele precisa de atendimento rápido. Conseguimos colocar uma ambulância na região do Curuçá, com motor bom, 150 HP na região do Curuçá, uma ambulância, e outra ambulância
na região do Lago Preto, também foi articulação nossa, do vereador. O prefeito ficava um pouco chateado porque eu fazia questão de falar, e quando ele esquecia no palanque, eu dava uma cutucada nele e falava, okay, lembra do vereador também aqui, dê a César o que é de César, né? Isso prefeito nenhum não gosta. É ambulância. Lancha, né? Ambulância. É uma lancha que transporta os doentes, entendeu? Isso aí. Ó, só vai ressaltando aí, maninhas. É ambulância. Lancha pra ficar na água. E é super necessário, por exemplo, uma senhora grávida. Uma senhora grávida que a parteira vai fazer o parto da criança e aí ele tem problema com a criança, com o posicionamento da criança. Ou então com circular de cordão. Né? São situações que exigem uma remoção rápida para o serviço especializado de saúde. Certeza. Então, essas ambulâncias, até hoje elas salvam vida lá e foi trabalho nosso. Da mesma forma também, Tatá, com uma deputada estadual, eu consegui um trator agrícola para fazer a mecanização dos terrenos. Hoje, infelizmente, esse trator agrícola está sendo utilizado lá, sabe, para sei lá o quê. Já vi até transportar gasolina da prefeitura. Mas a primícia para esse trator agrícola chegar, quando eu fiz o pedido e entreguei para a prefeitura a partir da emenda da deputada que nos ajudou o município, era para mecanizar o terreno da caboclo, que planta a sua maniva, que faz a sua plantação das suas hortaliças, para ter ali do seu suor o seu dinheirinho. Rendimento e renda, né? Da mesma forma também, tem uma lista de coisas que a gente conseguiu, Tatá. Então, são trabalhos que eu tenho questão e muito orgulho de falar, que na condição de legislativo, a gente conseguiu fazer muita coisa. E mesmo assim, eu tenho uma nova conclusão de que eu tive minha experiência como vereador. E eu gostaria muito de ter minha experiência no executivo também, se um dia Deus abençoar e se for da vontade de Deus. Porra, tinha essas perguntas aqui, já tinha te perguntando já. Desculpa, tá? O povo quer perguntar aqui de ti, Pode perguntar, então. O povo tá perguntando qual é a tua expectativa já pra política. Sim. Se pretende vir como prefeito. A minha perspectiva, sim. Eu não nego isso para ninguém, de ser candidato a prefeito, de me viabilizar, seja pelo MDB ou seja por um outro partido que me acolha também tão bem quanto me acolheu o MDB, que eu estou há mais de 10 anos, é de me colocar à disposição para ser candidato a prefeito do nosso município. Se a gente ganha ou não, só Deus sabe, mas eu tenho propostas, eu tenho vontade de lutar pela nossa gente. Eu sou de Boa Vista do Ramos, né? A gente nunca dá um barco, e quando dá um barco para um desconhecido governar, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque ele pode aportar certo no porto, então ele pode se perder pelo caminho. E eu sei caminhar por Boa Vista do Ramos, eu sei caminhar em cada igarapé, sei subir e descer as ribanceiras, conheço o povo de Boa Vista do Ramos, quase e o povo de Boa Vista, né, e o povo de Boa Vista do Ramos me conhece. Portanto, eu acredito que a minha idade também, agora ainda na casa dos 30, né? A saúde que a gente tem, a vontade de trabalhar que a gente tem por Boa Vista do Ramos ainda vai perdurar por muito tempo e a gente vai sim se colocar à disposição para Boa Vista do Ramos. Você é um guerreiro nato, né? Quem sabe um prefeito de Boa Vista do Ramos, em nome de Jesus. A Vanúzia está perguntando aqui de ti o que foi que aconteceu na sua campanha. Olha, na minha campanha aconteceu muita coisa ali, mas algo que mexeu muito comigo mesmo foi o falecimento do meu pai. Né, que é algo que me emociona muito para falar, né, que foi difícil pra caramba para mim também. Pouca gente consegue entender isso, porque podem alguns outros pensarem que a gente utilizou como desculpa, mas só quem perde a pessoa que você mais ama no momento que você mais precisa consegue distinguir, entender a dor que é, sabe? Mexe com o seu psicológico, mexe com as suas emoções, mexe com tudo em você. E foi isso que aconteceu, né? Eu já estava na oposição. Eu decidi ser opositor ao candidato a prefeito e ao prefeito, como somos hoje, por a minha decisão partidária, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelo meu partido, que é o MDB. Foi o partido do meu pai quando foi vereador. Foi o partido da minha mãe quando foi vereadora. E é um partido que tu galgou muitas coisas, né? E é um partido... Hoje você é o presidente do MDB Afro, sim, né? Sim, eu tenho esse carinho, essa vivência partidária, sabe? Eu não tô no MDB passando uma chuva, pegando um curso de liderança, aproveitando do momento, sendo oportunista para depois esquecer o meu partido. Não estou assim. Pelo Boto Navegador. Eu fui encantado pelo Boto Navegador, né? Estou no partido há muitos anos
E não pretendo sair. Não pretendo, né? Quizá seja a vontade de Deus, mas não pretendo sair. E aí eu decidi, tive a oportunidade de ir para os partidos do governador para sair candidato do lado do prefeito, sabe? E eu decidi ficar no MDB, que tinha sido direcionado para a oposição. Por consequência, eu fiquei na oposição. Mas também, Tatá, eu poderia fazer jogo duplo. Como tem muito pilantra por aí, sabe? Né? Que faz jogo duplo, que tá aqui, que tá de um lado, mas debaixo dos panos, tá tratando... Fica em cima do muro, né? Fica ali, fazendo joguinho. Eu não sou assim. Ou eu sou ou eu não sou. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o senador Eduardo Braga é você ter caráter e lealdade. E se você for sair de um grupo, né? De uma agremiação partidária, de um grupo político, que você saia pela frente. Eu sempre fui assim. Sempre conversei Sejamos pela aliados, frente. Né? Sempre falei, olha, eu estou contigo por causa disso, então eu não vou conseguir sair. É muito difícil você saber de histórias por terceiros. E eu sempre fui muito direto. E na política eu acho que as coisas têm que ser tratadas assim, com muita seriedade. Então, já tinha acontecido a primeira situação complicada, adversa, que eu estar na oposição. E aí, só quem é candidato a vereador político no interior sabe o que é estar na oposição. Eu respeito quem acha que isso são devaneios ou então que não são irrelevantes, porque nunca sentiu na pele, e eu respeito muitas pessoas que pensam assim. Mas, meu irmão, para estar na pele, na minha pele, numa campanha, na oposição onde eu era dos 10, o único vereador da oposição, é muito complicado. Você enfrenta fake news, você enfrenta sérias acusações, você enfrenta o poder da máquina pública utilizada com irresponsabilidade, a força policial utilizada com irresponsabilidade. É só quem vive, só quem passa sabe o que é você estar na oposição. E aí, para completar, o meu pai iniciou a campanha, em setembro a campanha iniciou, e em setembro meu pai internou mal depois de um AVC no João Lúcio, sabe? Então ele passou ali a campanha toda internado no João Lúcio. Na semana da eleição ele teve uma leve melhora, aí eu dei uma relaxada. Enquanto isso, eu ficava indo e vindo em Manaus, Boa Vista do Ramos, para ver o meu pai, para acompanhar o meu pai. Ninguém sabe, vão saber agora. Nem todos sabiam, vão saber agora. Situação. Eu era o responsável pela troca de acompanhante do meu pai. Eu era responsável pelas finanças que comprava as fraldas do meu pai, o AGE do meu pai. Eu era responsável para passar o boletim para a família em plena campanha. Eu era responsável para pagar os incêndios entre a família do meu pai e a ex-mulher dele, que apareceu do nada amando ele, né? e fazendo ali... Parece de tudo, né? Eu era responsável por mediar tudo isso e numa plena campanha acontecendo. Sabe? O perigo de pegar uma depressão, né, Ada? E eu só consegui sair candidato porque o meu time que eu tenho comigo até agora eu tenho o meu grupo aqui, Amigos e Líderes, me fez uma recepção tão bonita lá, com faixa e tudo, me acolheu depois que eu cheguei. Foi algo muito bom, e esse grupo eu vou levar pro resto da minha vida, pro resto dos meus planos que eu tiver na política. Eles não me abandonam, graças a Deus. E aí, Tatá, quando chegou uma semana exatamente da eleição, dia 19 de setembro, quase uma semana da eleição, o meu pai faleceu. E aí foi um problema muito grande, né? A gente passar pelo falecimento do meu pai. Ele melhorou e depois ele voltou para a UTI pior e faleceu. Eu estava lá em Boa Vista do Ramos. Tinha acabado de chegar de uma ação do interior, né, de campanha. Quando foi 3 horas da manhã, me ligaram dizendo que o papai tinha piorado. Cara, foi uma situação bem delicada, bem complicada mesmo. Não foi fácil. E aí eu agradeço hoje muito mesmo o Daniel Almeida, que é o meu amigo. Ele não é o meu deputado, né? Eu chamo ele de meu amigo, que foi super solícito comigo. O Johnny Carvalho também foi super solícito. O outro amigo que não me abandonou, estendeu as mãos também para mim, foi o Jesus Alves, que é um amigo pessoal, né? O senador Eduardo, toda a sua equipe. Então, assim, foi algo que eu passei e que mexeu realmente comigo. Então, foi isso que aconteceu ao longo da minha campanha, né?
Fora inúmeras outras coisas também que aconteceram. Na campanha, as pessoas... A minha mãe... querido é a minha forte. mãe ligava para mim na reta final da eleição, dizendo: meu filho, tu tá preso desde que horas? Por que tá rolando aqui que tu foi preso? Diziam que eu era preso. Minha mãe faltou morrer nessa eleição, porque o que inventava... Dona Alina, a senhora tem um coração grande, hein? É guerreira. Mas enfim, demais. foi um aprendizado muito bom, sabe? A gente conseguiu, não teve o resultado que eu queria naquele momento para a minha reeleição. Passa as suas conclusões para gente. Mas eu te confesso, Tatá, que foi o resultado que Deus queria para minha vida, para que me fizesse entender, estar bem comigo mesmo hoje, sabe? Bem com a minha família, com saúde e com as energias renovadas para os próximos desafios. Isso aí, isso mesmo. É isso aí, maninho. Hoje nós estivemos com o Adam Lopes, de frente com o político. Vem com nós fazer a diferença. A dor do parto é uma dor partida, mas nós temos que ir. Então, obrigado a todos vocês que estavam conosco. E faça aquele convite, hein? Vem com nós, faz a diferença, curte, comenta e vamos fazer a diferença. Um grande abraço e até a próxima.